enfim, vamos fazer os bare minimums e depois vamos passar a temas mais importantes. Primeiro slide. Alguém faz alguma ideia do que é que acontece quando nós passamos o nosso cartãozinho numa máquina de terminal? Quando pagamos? Ninguém quer arriscar? Nada. Tipo, aquilo aparece, depois sai um recibo, eventualmente acontecem coisas por trás, certo? O que é que acontece, assim de grosso modo? Literalmente, no merchant existe um terminal. Este merchant contratou uma conta com um banco que se chama um acquire para receber os fundos on behalf deste senhor aqui. E quando este cartão passa neste terminal, o que acontece é que sai uma mensagem que vai percorrer uma rede, okay, de cartões neste caso, porque é, no fundo, a rede do instrumento de pagamento que estamos a utilizar, e vai circular para o lado do emissor. O emissor é outro banco, que é o banco que contratou o cartão com o consumidor final, o cardholder, neste caso, e ele vai essencialmente fazer duas perguntas. Primeira pergunta, este utilizador, ou esta transação foi autenticada pela pessoa que é o dona do instrumento de pagamento, sim ou não? A.k.a. autenticação. Segunda pergunta, este utilizador tem fundos suficientes para honrar essa transação? Cumpridas as duas premissas, volta a mensagem toda para trás, chega aqui ao terminal e, no fundo, sai um recibo, e esse recibo é uma garantia deste banco para este senhor aqui, este comerciante, de que, eventualmente, num futuro, aqueles fundos vão ser compensados ou transferidos para a sua conta bancária, ok? Então, não existe nenhum settlement, não existe nenhuma compensação de fundos, nenhuma transferência desta conta deste senhor aqui, que está hosted neste banco, para este aqui. Essencialmente, aquilo que gera ou a premissa base e fundamental para a operação desta rede é confiança. É porque este senhor aqui acredita que, com base nesta rede, não é? E é por isso que vemos as marcas Visa, Mastercard a patrocinar campeonatos de futebol e tipo os autocolantezinhos nas portas de toda a gente. Este senhor acredita que sim, ok, porque é Visa, eu vou receber eventualmente os fundos. O que está por trás disto é uma indústria super vasta, não fosse isto, no fundo, um motor da economia, que é composta por vários intervenientes, sendo que existem literalmente milhares de acquires, não é? E um exemplo de um acquire, por exemplo, em Portugal, pode ser o Millennium BCP, ou pode ser o Monique, ou etc. Exemplos de emissores de cartões podem ser literalmente os bancos que vocês usam, os Active Bancos da vida, etc. Okay? Mas existem milhares de bancos no mundo que exercem essas funções, e depois existe, ao longo desta cadeia de valor, existem múltiplos stakeholders ou outro tipo de intervenientes na cadeia de valor que acrescentam algum tipo de serviço que pode ser ou não utilizado. No caso, nós temos aqui Independent Sales Organizations, são, no fundo, organizações que vão abrir contas de comerciantes, vão bater às portas dos comerciantes mais pequeninos, no fundo, de uma forma de distribuição mais capilar, ou temos os fabricantes de terminais, temos gateways, como é o caso da Switch, que são, no fundo, camadas que tomam conta da comunicação de mensagens de processamento, única e exclusivamente, não necessariamente na gestão dos fundos propriamente ditos. Depois temos processadores, que são as camadas tecnológicas que ligam os acquires às redes, etc, etc. Ou seja, existe aqui uma complexidade bastante grande à volta desta rede. Além disso, next slide, estamos só a falar de redes de cartões, ok? Porque, na realidade, e vocês já experimentaram isto de certeza, existem imensas formas de nós pagarmos coisas, tanto online como offline, digamos assim, não é? Chamam-se os métodos de pagamento alternativos. São aqueles que não são cartões de crédito, exemplos que nós utilizamos todos os dias, pagamento de serviços multibanco, por exemplo, ou um MBWay. Existem, da mesma forma que existem estes métodos de pagamento em Portugal, em todo o mundo existem uma infinidade desses métodos de pagamento. E o market share de cada um desses métodos de pagamento, ele diverge consoante o mercado, ok? Então, literalmente, se nós formos um comerciante ou uma instituição financeira que quer oferecer estes métodos de pagamento ou quer operar numa escala global, just happens to be a maior parte do pessoal hoje em dia, não é? Porque vivemos num mercado globalizado. Next slide. Significa que nós temos de suportar
esta infinidade de métodos de pagamento para oferecermos conversão no checkout, não é? Que é para eu, como comerciante, tanto online como de forma física, e oferecer uma forma conveniente dos meus clientes pagarem. E no final do dia, se eu for um comerciante ou se eu for uma instituição financeira, inclusivamente, eu quero é literalmente executar ou oferecer o meu produto ou serviço. Portanto, estas são sim as minhas funções core. Eu não estou literalmente, embora seja super necessário para a execução da minha função, eu não me consigo diferenciar na função de gerir estas integrações todas com esta gente toda, não é? Da mesma forma que eu, como empresa, embora precise, uma empresa que vive na internet, eu preciso fazer hosting de infraestrutura, eu não giro ferro literalmente aqui, antes de fazermos esse tipo de coisas. Neste momento externalizamos a empresas que fazem exclusivamente isto, AWS da vida, Google Clouds, etc. E isso significa que, eu posso utilizar os recursos da minha empresa para me focar nas minhas funções core, aquilo que me distingue, aquilo que me torna competitivo no meu mercado. 2, existem economias de escala, ok? Existem empresas que, por função de estarem única e exclusivamente focadas em gerir infraestrutura ou gerir ligações de pagamento ou conexões de pagamentos, como é o caso da Switch, são mais eficientes do ponto de vista económico, logo é economicamente viável eu externalizar essa função. Hence, API Economy, não é? Que hoje em dia existe standards de comunicação que nos metem as nossas aplicações a falarem através da internet com outras aplicações, como se de um organismo só se tratasse. E a solução é literalmente, next slide, ou pelo menos a nossa solução, é literalmente num universo onde existem múltiplos intervenientes, tais centenas e milhares de intervenientes na cadeia de valor de pagamentos, num universo onde existem bancos, onde existem comerciantes, onde existem instituições que necessitam de carregar chaves em terminais, ou os próprios terminais, nesse universo é necessário criar uma camada de middleware, não é? E, no fundo, a nossa palavra lei aqui é abstração, não é? Uma abstração aqui que seja criada no meio destes dois intervenientes. Para quê? Para facilitar a comunicação, ou facilitar o decoupling, no fundo, desta conexão entre estes senhores e estes senhores. Ou seja, em vez deste senhor aqui, ou deste senhor, estar a ligar a cada um destes individualmente, vamos nós tentar criar aqui uma abstração de forma que qualquer comunicação, independentemente do tipo de stakeholder a quem nós estejamos a comunicar e independentemente da função que nós queiramos executar, a comunicação é literalmente sempre a mesma, ok? E nós temos um ponto de entrada, que no fundo é a nossa aplicação de processing, que vai desconstruir esta abstração que nós criámos e vai transformá-la em ligações para estes senhores todos aqui. E essa foi a premissa base da Switch, foi literalmente criar um switch, um único ponto de entrada que consegue replicar mensagens para múltiplos intervenientes. Com o tempo, não é? E nós já temos 6 anos, não é? Em termos de startup, são algumas décadas, nós vamos construir camadas por cima, camadas de valor acrescentado. Então, hoje em dia, nós conseguimos construir com base em lógica pré-estabelecida, nós conseguimos reencaminhar em real-time as transações com base em regras tipo, olha, proveniência, instrumento de pagamento, proveniência, montante, etc, etc. Okay? Nós conseguimos, inclusivamente, agarrar nessas mensagens e conseguimos ver das mensagens que foram processadas quais foram aquelas que foram efetivamente transferidas para as contas dos comerciantes. Vocês, já lá vamos ver mais à frente, mas isto está muito menos sólido, ou seja, esta infraestrutura de pagamentos do que aquilo que vocês podem esperar, ok? Portanto, sim, é preciso serviços deste género, porque já aconteceu muitas vezes clientes nossos terem centenas de milhares de euros ainda por pagar por bancos, simplesmente porque existiam erros nos sistemas de compensação do lado dos bancos e não tinham pago, e ninguém tinha reparado. Sistemas de risco, sistemas de analytics, etc. E a grande vantagem aqui é que, em vez de nós, no fundo, devolvermos respostas específicas ou síncronas nas chamadas que são feitas para os nossos serviços, nós guardamos tudo o que acontece dentro da nossa infraestrutura sob a forma de eventos, ok? E eventos podem ter diferentes formatos e já lá vamos ver mais ou menos como é que funcionam, mas a grande vantagem aqui é que nós, através do e-books, conseguimos
se tiverem subscritas as mensagens, nós conseguimos partilhar tudo o que acontece dentro desta caixinha aqui com estes senhores aqui em baixo. Isso é espetacular do ponto de vista da orquestração, que é em qualquer operação de pagamentos, e perdoe-me se eu estiver a ser demasiado esotérico, existem estes senhores todos que precisam de estar ligados ao mesmo tempo. O terminal precisa de saber que a transação foi bem sucedida para sair o recibo. Este senhor aqui, que é quem injeta as chaves de encriptação da switch lá dentro, no início, no provisioning do terminal, antes de ele entregar no comerciante, ele precisa literalmente de saber quando é que o terminal, o objeto terminal foi criado dentro da switch. O comerciante precisa de receber mensagens de autorização de pagamentos ou mensagens de refunds, etc. Porquê? Porque tem sistemas de back-office, CRMs, ERPs. CRMs são Customer Relationship Managers, são tipo softwares que são utilizados para gerir a relação com o cliente, mas tem literalmente front-ends, não é? Ele tem websites e quando nós executamos um pagamento, nós queremos dar ou redirecionar o utilizador para um ecrã de sucesso, não é? E olha, parabéns, obrigado pelo pagamento, o seu produto está a ser preparado para envio, etc, etc, não é? Então, existem muitos sistemas de back-office que têm dependências desses sistemas de pagamentos. Então, foi esta a forma que nós encontramos para fazer. E a abstração é literalmente pensar, ok, olhando para todos os sistemas de pagamentos que existem aí fora, o que é comum, o que é que os liga a todos, vamos agarrar nesses pontos de ligação e vamos transformá-los em elementos dentro de um Single Integration Flow, dentro do flow de integração de qualquer cliente da switch para a switch, e vamos literalmente usar esta abstração aqui para conseguir replicar qualquer tipo de pagamento, independentemente do tipo provider ou etc. Não é? Então, temos um exemplo de uma charge, a seguir. Charge, vamos iniciar uma operação de pagamento, não é? E depois são criados vários eventos que são publicados, inclusivamente, para serem consumidos não só pelos nossos clientes, mas inclusivamente pelas nossas aplicações internas, numa arquitetura de microserviços. Instrumentos, no fundo, recolhem os parâmetros de autenticação do utilizador. São exemplos de cartões, por exemplo, um PIN, ou num caso de passar um cartão no terminal, mas no caso do online, alguém tem alguma ideia do que é que pode ser um mecanismo de autenticação em online? Como é que vocês se autenticam para executar uma transação de cartão em e-commerce? Exatamente, o CVV, exatamente. Pronto, esse é um mecanismo de autenticação daquele instrumento específico, ok? E depois, MBWay, como é que nós autenticamos MBWay? Vocês já pagaram com MBWay? Ou seja, o username, no fundo, é o quê? É o número de telemóvel, não é? Mas depois existe uma autenticação que acontece por biometrics ou por PIN, dependendo do setup que vocês tiverem na aplicação mobile, e aí vocês autenticam dessa forma. Esta é esta abstração. Dependendo do método de pagamento, nós guardamos lá dados que são utilizados para serem enviados, lá está, para os bancos, para dizer, sim senhor, a transação está autenticada. Cada instrumento gera um pagamento. Um pagamento é uma autorização. É literalmente, ok, peço desculpa, cada pagamento é uma confirmação da transação. Ou seja, quando sai o recibo, efetivamente o pagamento foi aprovado. Então, nós guardamos este elemento e tem status, tem outro tipo de eventos que são atribuídos. Tem eventos de risco, eventos de settlement, etc. Eventualmente há um refund, não é? E um refund é uma devolução, ok? Ou eventualmente pode haver uma disputa, não é? Porque existem métodos de pagamento que permitem disputas. As disputas são chargebacks. Eu não sei se algum de vocês já disputou uma transação. Para quem não sabe, é uma boa dica, não é? Se alguém vos enfiar a unha de alguma forma, vocês podem literalmente ligar para o vosso banco emissor e dizer eu quero disputar esta transação, quero iniciar um chargeback, ok? E é executado um processo de investigação para perceber se o produto ou serviço foi bem vendido ou estava bem o marketing ou estava anunciado da forma que foi entregue a posteriori, e vocês, se tiverem razão, vocês são entitled ao refund desses montantes. E, eventualmente, um reversal. E reversal pode ser, no fundo, é um cancelamento do pagamento se não tiver acontecido o settlement, não é? Normalmente o settlement, e já vamos perceber porque é que há esta divisão entre processamento e settlement, não é? Porque é que eles divergem em tempo. Porque, tudo na nossa vida hoje em dia ocorre de forma síncrona, é um bocado estranho
haver um hiato de tempo entre a mensagem de processamento e os fundos propriamente ditos aterrarem na nossa conta, não é? Mas já vamos perceber porque é que isso acontece. E é isto, não é? Foi um exercício de fazer um morph da apresentação para tentar ajustar-me ao título, não é? Que é, no fundo, falar um pouco daquilo que nós andamos a fazer, mas realmente aquilo que eu acho que é relevante para vocês não tem nada a ver com esta história aqui, ok? Tem a ver com outra. Não foi assim há tanto tempo que eu saí da universidade, ou pelo menos eu gosto de acreditar nisso, não é? Eu lembro-me perfeitamente o que é estar no vosso lugar e todos os sonhos, e agora vamos chegar e pessoal, a pica toda e não sei o quê, vai ser fixe, vamos mudar o mundo, etc. E eu adoro essa energia. Eu vou dizer o que é que realmente acontece, ok? Então, vamos tentar fazer um exercício de segue entre muitos pagamentos, ok? Bury me, ok? E o tema onde eu quero tocar, que eu acho que é o mais relevante. Naquele esquema, por curiosidade agora, naquele esquema de redes de pagamentos, na verdade foi o primeiro modelo de plataforma criado na economia mundial, ok? 1958, ok? E aconteceu literalmente um drop de 80 mil cartões na Califórnia, numa localidadezinha, e o pessoal começou a tentar criar uma rede. Qual é o problema de criar qualquer mecanismo de plataforma? Two-sided network, não é? Que é, eu não vou, como consumidor, utilizar um instrumento de pagamento se não existir ninguém do outro lado a quem eu possa pagar, não é? Portanto, existe um desincentivo meu em adotar essa rede. Do outro lado, se eu for um merchant e vem um vendedor à minha porta dar-me um terminal e digo, para que é esta merda? E o gajo diz, não, isto aqui é porque pode literalmente aceitar pagamentos com este instrumento aqui de plástico, etc. Mas quem é que tem isso? E tal, tem nós vamos agora construir a rede. Não vai acontecer assim, não é? Então, é o chicken and egg problem, ok? É tipo, tem de haver massa crítica dos dois lados para a rede crescer e criar a sugestão afamados network effects, não é? Como é que a Visa, inicialmente, agora a Visa, não é? Na altura, a Medicare, como é que eles criaram este esquema? Eles montaram, e by the way, isto é uma lição literalmente de vida, ok? Se vocês querem criar uma organização com múltiplos intervenientes, vocês têm de alinhar os incentivos de forma perfeita para que todos estes senhores aqui tenham um incentivo, seja ele ao nível económico, seja ele ao nível de qualidade de vida, de segurança, whatever, ok? Mas vocês têm de alinhar isto tudo, e isto tudo tem de criar um ciclo virtuoso para todos os intervenientes, ok? Então, eles criaram o que se chama um four-party scheme, não é? Vocês antes tinham aqui, literalmente naquele slide, tinham o merchant, tinham o acquire, atrás, tinham deste lado o issuer, não é? O banco emissor do cartão, e tinham um consumer, não é? Do lado do consumidor, qual é o valor acrescentado desta brincadeira? Bom, eu escuso andar com um maço de notas, não é? No bolso, não é? Então tenho a possibilidade, literalmente, de conseguir transportar valor e pagar de uma forma conveniente, ok? Eu tenho, inclusivamente, em alguns esquemas de cartões, eu tenho esquemas de loyalty. Nós podemos, literalmente, ter esquemas de cashback e temos, por exemplo, milhas, etc. Não é? Então, existe também este incentivo, não é? Do lado do comerciante, qual é... Não, vamos começar deste lado, porque o comerciante é quem é sempre encavado no final. Mas, do lado do emissor, qual é o meu incentivo? O meu incentivo é, literalmente, económico, que é, eu não só consigo abrir uma conta de cartão dentro ou criar uma relação com o consumidor que eu depois consigo capitalizar com outros serviços bancários, mas, inclusivamente, do montante que é deduzido da transação, não é? Ao longo da cadeia de valor do montante que fica por pagar, eu tenho 80% desse valor. Chama-se interchange fee. Ou seja, eu sou destes senhores aqui todos, eu sou quem mais beneficia disto. Porquê eu sou quem mais beneficia disto? Porque eu sou quem mais tem de investir para distribuir cartões para toda a gente, não é? Porque lembram-se, não é? Se ninguém tiver cartões, não existe esquema de pagamentos. Então, eu invisto em programas, não é? De distribuição de cartões. Eu ganho, inclusivamente, alguns card fees, não é? Mas eu invisto em loyalty fees e eu, inclusivamente, isto é tão profitable para mim, ou tem de ser tão profitable, que eu tenho de pagar pelo risco deste gajo, não é? Os tais chargebacks, não é? Que é, este gajo aqui, não só estou seguro porque eu estou com um plástico na mão que pode ter acesso a um fundo de dezenas de milhares de euros, mas eu estou coberto porque este gajo aqui vai-me pagar. Este gajo aqui, o acquire,
ele vai ganhar a comissão que cobra ao comerciante, ok? Cria uma relação com o comerciante que consegue também capitalizar com serviços de valor acrescentado. Eu já tenho uma conta de empresa. Tenho uma conta de empresa, então muito bem. Então eu posso servir, por exemplo, factoring, que é crédito ao comerciante. Ou posso, por exemplo, dar empréstimo, né, para dar liquidez ao seu negócio, etc. Então ele está bastante incentivado. Este senhor aqui, qual é o único incentivo que ele tem? Ele está no final da cadeia de valor. E então o que é que acontece? Quando o consumidor chega à loja dele e pede para pagar com um cartão, ele pode tentar arranjar os tais subterfúgios, etc. Mas hoje em dia soa um pouquinho mal não aceitar dinheiro com cartão. Então é quase que peer pressure, não é? Porque este gajo aqui é que paga pela rede toda. Ele paga literalmente, ele é descontado daquele montante para subsidiar esta rede aqui toda, não é? Então é um bocado estranho, não é? Mas isto para dizer o quê? Next slide. Este esquema de four party, com os incentivos muito bem alinhados, não é? E obviamente com tempo e com escala, não é? Os mecanismos network effect são compound, não é? Quanto n ao quadrado, literalmente, que é tipo, quanto maior o número de intervenientes, é exponencial o valor desta rede, não é? Então imaginem, desde 1958, a escala que isto não atingiu. E eu pus-vos este gráfico aqui, que no fundo dá-vos um market share de 4 das maiores redes de cartões do mundo, para vos mostrar uma coisa muito simples. Estes dois gajos aqui têm um four party scheme, não é? É um esquema aberto, não é? É um esquema de plataforma onde eu defino regras muito básicas, ok? De, olha, tu acquire, tu tens de comply com protocolo de segurança para processamento de cartões. Emissor, tu vais emitir cartões. Os cartões têm este formato, etc. Têm este tipo de programas, têm estes FIIs, etc. Ok? Mas vocês, no fundo, é que se desemerdam. Vocês vão para o mercado e tu, acquired, vais bater à porta dos comerciantes e tu, emissor, vais bater à porta dos consumidores, não é? E tem aqueles senhores bastante fixe, não é? Que nos centros comerciais a perguntar se vocês querem cartões de crédito, etc. Não é? By the way, isso não é nada sério. Isso é tipo, precisamente pela razão que eu descrevi anteriormente, que é quem paga a conta no final do comerciante. Portanto, vocês, na verdade, são beneficiados de usarem cartões de crédito, mas isso é outro tema. Comparados com estes dois senhores aqui, que têm um modelo que se chama three party, que é estes senhores gerem a cadeia de valor toda. Eles são a acquire, eles são a rede e eles são o emissor, ok? E vejam a diferença entre a escala dos dois negócios. E isto não é uma questão de tempo, ok? Porque estes senhores aqui andam aqui há bastante tempo. Qual é a minha teoria para isto, não é? E aquilo que eu vos queria demonstrar, next slide. Eu gosto de traçar aqui uma analogia entre os dois maiores sistemas operativos mobile neste momento, ok? De um lado, vocês têm iOS, não é? Apple, end-to-end, produto, software integrado com hardware, etc. Não é? E eu tento demonstrar um pouco que isto aqui, no fundo, este gráfico que demonstra num momento fixo do tempo, foi visto qual era a percentagem de utilizadores que tinham feito o upgrade para a nova versão do sistema operativo. Okay? Isto para tentar demonstrar o quê? Aqui no lado de Android, vocês conseguem ver que está muito mais disperso o ecossistema. Okay? Alguém consegue perceber a analogia aqui entre o four party scheme e three party scheme? Modelo integrado, modelo não integrado. Olhem para o market share, não é? Isto é caos, não é? Isto é caos aqui, não é? Mas em menos anos, na verdade, tem quase 2 vezes e tal market share, ok? Então, na verdade, eles abdicaram de controle para ganhar escala, ok? E estes senhores aqui não, disseram assim, não, nós somos premium, nós queremos ter controle, abdicamos da escala, ok? Next slide. E é a razão pela qual vamos tentar agarrar nesta analogia e vamos perceber porque é que as merdas depois em Android funcionam menos bem. Isto é um statement polémico, ok? Peço desculpa aos Android lovers. Mas porque é que iOS funciona de forma muito... o ecossistema Apple funciona de forma mais seamless? Aqui há uma analogia que eu acho que demonstra bastante bem, que é, se nós olharmos para o success rate, by the way, outra novidade para vocês, as transações de cartões não são todas aceitas, ok? Como nós podemos ver aqui, não é? Na verdade, a taxa de aceitação anda à volta de 85%, ela tem algumas oscilações, ok? Mas
nós podemos ver claramente aqui que a American Express tem um success rate maior, não é? O tal three-party scheme, não é? Aquele end-to-end, serviço end-to-end, não é? Então, é óbvio, não é? Porque, sei lá, tu tens acquires que são, sei lá, construídos há dezenas de anos, gajos na China, gajos na Rússia, gajos em África, que foram criando layerzinhos de complexidade em cima e foram criando ifs, thens e else lá pelo meio, e depois eles não conseguem falar uns com os outros, não é? Next slide. Nós conseguimos ver inclusivamente, e este é muito engraçado, que é este success rate, ou authorization rate, é exatamente a mesma leitura, e ele tem variações ao longo do dia, ok? E esta foi das minhas maiores realizações quando eu comecei a olhar para esta indústria tão sui generis, que é, no século XXI, e nós, hoje em dia, com toda a tecnologia, etc., esta indústria está montada em cima de ficheiros batch que ainda hoje são transferidos por SMTPs, por SFTPs, ou linhas dedicadas, ou etc. Ou seja, existe uma assincronicidade associada, ok? Que, na verdade, vocês conseguem ver aqui. Porque da meia-noite até às 8 da manhã, existe uma taxa de aceitação inferior. Alguém faz alguma ideia? Na verdade, a resposta está aqui, só para garantir que vocês estão a ler os slides. Mas alguém tem alguma noção de porque é que isto acontece? Chama-se cut-off, ok? No final do dia, aquelas mensagens de autorizações todas, ok? Alguém vai recolher aquela merda toda, vai enfiar aquilo dentro de um fecheiro, vai enviar para o banco, e o banco vai começar a executar as transferências bancárias, ok? Parece-vos lógico, não é? Hoje em dia, não é? Faz todo sentido, não é? Nós autorizamos as transações e ainda temos de esperar no mínimo 8 horas para que isso aconteça, ok? Não parece muito lógico, não é? Quer dizer, não funciona, ou pelo menos para quem lida todos os dias com tecnologia, não parece ser assim, a coisa mais moderna do mundo, ok? Next slide. E agora vai começar o segue, ok? Então, na verdade, quando nós chegamos à indústria de pagamentos, nós percebemos que está cheio de selo, na verdade. Eu tentei representar isso com alguns ecrãs, não é? E com este look muito Windows 95. Experiências de checkout, assim, bastante sui generis que nós gozávamos no início da Switch. E lá está, aqui eu tento demonstrar, isto são, na verdade, fecheiros de especificação. Não há parte aqui. Não sei se vocês sabem como é que funciona o scheme de pagamento de serviços multibanco, mas foi um scheme que foi inventado antes da internet e hoje em dia é utilizado por 35% das transações de e-commerce em Portugal. É uma coisa que me entristece bastante, significa que não temos soluções melhores, mas aquela merda, literalmente, até há bem pouco tempo, não tinha qualquer tipo de mecanismo de notificação em real time. Então o que acontecia, imaginem só, era executada uma transação e-commerce, não é? Imaginem uma Prozis da vida, vocês compraram o vosso batido, o vosso protein shake, e os gajos, só no momento de settlement, de cut-off, naquele período entre a meia-noite e as 8 da manhã, é que recebiam o tal ficheirinho, eles tinham um acesso, ok, pela uma linha dedicada, não era pela internet, e tinham acesso a um ficheiro que continha todas as autorizações, eles tinham de mapear essas autorizações com os seus sistemas de back-office para perceber a que encomendas é que diziam respeito, e eles tinham literalmente de dar shipping dessas encomendas nesse momento, ok? Isto até muito bem pouco tempo era o que acontecia, ok? E depois alguém inventou um sistema de real-time, ok? Que é literalmente uma máquina que também está ligada com essa linha dedicada em que é preciso passar um cartão para autenticar, para ter um acesso, para poder receber notificações com e-books. Pronto, é isto. Ou seja, é antigo, não é? E porquê que eu acho que é antigo? Next slide. Alguém já viu este gráfico em algum lado? Eu sei que vocês tiveram análise de matemática e estatística, etc., e conseguem reconhecer, não é? Mas alguém já viu este gráfico antes? Quem é que se quer chegar à frente? O gráfico de adoção é uma distribuição de probabilidade de adoção de tecnologia, ok? Isto é literalmente teórico.
Mas aquilo que diz é que em qualquer tecnologia ou qualquer lançamento tecnológico existe um long tail, né, que eles chamam os innovators. Né? Isto é literalmente um estudo feito pelo Everett Rogers já há bastante tempo, okay? Mas é bastante utilizado hoje em dia. Depois temos early adopters, não é? E na verdade este estudo ficou popularizado por um livro que se chama Crossing the Chasm. Eu não sei se vocês já ouviram falar disto, mas um livro que é de 1991, mas que fala, ou seja, muito baseado em tecnologia, é um livro de marketing, que trata do problema. O chasm está literalmente nesta transição do early adopter para early majority, ok? Eu consigo traçar analogias com coisas muito recentes que vocês estão a viver hoje em dia, de criptos e cenas assim, não é? Então, só começou a usar e não sei o quê. Está-se bem, cripto, caga nessa merda, isso é Fed, não é? Começa a aumentar, não é? E o pessoal early adopters, ok, pronto, já estamos aqui a ver, o preço começa a subir, etc, começamos a usar, etc. Agora, como é que nós passamos para mass adoption, não é? Porque depois, quando entra o early majority, entra o SEC, entra a regulação e, eventualmente, aqui vai-se criar aqui um break-up moment onde é preciso alguma coisa para fazer esse salto, não é? Mas aquilo que eu queria demonstrar com isto é que a minha teoria para o status quo da indústria de pagamentos hoje em dia é que estes senhores aqui, que é o comum das empresas mortais, estão a ser servidos por estes senhores aqui, não é? Que são os bancos, que literalmente, em termos de adoção tecnológica, estão no outro lado da distribuição, ok? Literalmente. Estão no outro lado da distribuição. São literalmente lixo em termos de adoção tecnológica, ok? Vamos tentar perceber a minha teoria por trás disto. Next slide. Qual é o problema ainda que piora esta situação dos bancos hoje em dia, não é? É que se o rate de adoption de novas tecnologias está literalmente a aumentar. Ou seja, se vocês olharem para este gráfico aqui, aquilo que tenta demonstrar é o rate de adoção de tecnologias desde o início do século XX até agora, não é? E temos exemplos aqui do telefone, que demorou algum tempo, mas atingiu mass adoption, não é? Em cerca de 100 anos. Temos exemplo aqui da internet, que em cerca de 20 anos tem uma curva muito mais acentuada de adoção. E aquilo que eu estou aqui a tentar demonstrar é que os ciclos de inovação tecnológica e ciclos de adoção tecnológica estão a diminuir. Então aquele tipo de mindset antigo de género, que se foda, tipo, deixa-me cá andar aqui e passar nos pingos da chuva, está a começar a não funcionar, ok? Next slide. Agora vamos começar aqui. Eu não quero complicar muito, ok? Mas é só, literalmente, supply demand curve. Vocês, já alguém ouviu falar nisto? O pessoal fala todo e, tipo, toda a gente fala de boca cheia, os políticos, a dizer, e tal, coisa, supply, demand, procura e não sei o que, etc. É uma teoria muito simples, ok? É muito simples. O que isto diz, e by the way é um modelo teórico, é que para qualquer mercado, ok? Para qualquer mercado, existe sempre uma relação entre o preço e a quantidade, ou a demand, ou a procura para esse mesmo mercado, ok? E claro, estas linhas retas são simplificações, ok? Porque existe inelasticidade ao preço, ok? Não é linear esta relação, mas uma coisa muito óbvia que nós conseguimos ver aqui é que quanto menos supply existe, literalmente maior é o preço, ok? Então, se isto for verdade, significa que quanto mais availability, quanto mais concorrência, quanto mais oferta de serviços, sejam eles em qualquer mercado, em teoria, o preço vem para baixo. Mas há outro efeito que nós não vemos aqui, que é o preço não é o único fator económico aqui, não é? Isso é óbvio, não é? Se te apontarem uma pistola à cabeça, por exemplo, e te pedirem 1000 euros e te quiserem vender 1000 euros por um sul, há um que tu vais aceitar literalmente. Então, há níveis de serviços que também são fatores económicos que devem ser medidos, ok? E que não estão aqui. Mas aquilo que eu tenho visto é que se não existe concorrência, existe um mercado monopolista. Se existe um mercado monopolista, existe muito pouco incentivo para melhorar serviço e muito pouco incentivo para baixar preço, ok?
ok? Qual foi o problema dos bancos até há algum tempo? By the way, isto é a primeira das teorias, não é? Existem 3. Eu acho que existe, para qualquer resposta existe sempre mais, qualquer questão existe várias variáveis. Para mim esta é uma, que é, os bancos andaram sentados em cima de uma pilha de ouro este tempo todo, ok? Literalmente. Além disso, acontece outro efeito aqui, que também foi estudado, que, by the way, é um livro que eu aconselho a vocês lerem. Isto, eu estou-vos a dar o manual do empreendedor, literalmente. Mas Innovator's Dilemma, ok? É outro clássico dos clássicos, mas fala sobre a disrupção, a qualquer nível, dentro de qualquer mercado, ok? E a teoria do senhor, Clayton Christensen, era que os bancos, e eu agora vou traçar aqui a analogia, os incumbents, não é? São as empresas que estão no mercado há mais tempo, eles seguem um playbook muito específico, não é? É o que eu chamo de passar nos pingos da chuva. Qualquer manager que está lá dentro, ele só tem de fazer uma cena, é otimizar recursos towards maximum profitability. That's it, não é? Porque ele quer maximizar o retorno de shareholders, não é? Então o que é que ele faz? Ele faz cenas muito óbvias, ele vai alocar recursos, literalmente, em setores ou serviços ou produtos que, na verdade, já têm product market fit, não é? Então, sabe, nós estamos aqui dentro, este é o mercado, isto é o conjunto, é performance de um produto, não é um conjunto de features do produto. Eu tenho isto aqui, eu só tenho de ir otimizando devagarinho e aumentando o número de features que vão literalmente de encontro ao mercado que eu já tenho, ok? Que é um mercado que é mais profitable, não é? Então eu vou aproximando aqui destes mais demanding customers, porque em teoria são os que me vão pagar mais, ok? E eu vou fazer incrementos de valor, mas bastante steady, não é? E depois acontecem eventos fortuitos, tipo, olha, apareceu uma coisa que se chama a internet, não é? E eu estava lá o senhor do alto do seu fato, não é? Ele estava vestido, coisa, tinha um pino, tinha um lenço, parecia super inteligente o senhor, não é? Estava sentado no seu gabinete, no seu banco com dezenas de milhares de empregados, e a internet, pá, para ele é tipo, está aqui, não é? Tipo, isto aqui não satisfaz a necessidade de ninguém, não é? Isto apareceu aqui e não satisfaz a necessidade de ninguém. O que é que acontece? Onde é que eu vou alocar recursos? Vou alocar recursos a uma fatia ou um produto ou um serviço que eu já tenho, que já me dá profit, ou eu vou tipo, começar a alocar esses recursos a uma fatia do mercado que nem sequer me rende dinheiro. No final do dia, by the way, outra coisa que vocês vão descobrir é que managers, da forma como estavam construídos antes, da forma como o jogo estava construído, eles só tinham de seguir literalmente o playbook. O playbook é literalmente esse. Ele não tem de andar a inovar. Ele não tem de fazer tipo Jeff Bezos, que andou 10 anos a dar prejuízo com uma empresa de mercados públicos, a ser linchado em cada quarter. Ele não tem de literalmente fazer isso. Ele só tem de mostrar profits, não? Tem de mostrar resultados quarter, não é? E literalmente os ganhos dele estão linkados à performance da empresa. Portanto, está tudo certo, não é? O gajo faz... É tipo político, não é? É maravilhoso. Eu só tenho de estar aqui, sair limpinho aqui 4 anos, está tudo bem. E é isso que acontece, não é? Mas depois acontecem estas machadadas, que é, olha, o senhor da televisão, não sei o quê, bora lá, tipo, qual é o meu negócio? Atrair a atenção de pessoas e depois vender publicidade, não é? Muito bem, sim senhor. Parece-me, olha, chega ao puto novo da Unição, olha, desculpa, olha, há ali uma coisa que se chama YouTube, que é um site, nós já podemos ver vídeos lá, é altamente não sei o quê. E o velho olha para aquela merda, mas quantos utilizadores é que isso tem? Está a começar, etc. Pá, não caga nisso. Okay? Até chegar a um ponto, que é o que vai inevitavelmente acontecer, que YouTube, não só em termos de qualidade, já ultrapassa a TV, em termos de conteúdos e de produção, como em termos de utilizadores e tempo e attention span, digamos assim, para uma fatia de mercado que, by the way, vai ser a população mundial daqui a uns poucos anos, é porque os velhos morrem. Okay? Próximo. E este aqui é aquele que é, para mim, o André vai rever-se neste. O André achava que, pronto, então, complexidade organizacional, não é? Que é várias cabeças pensantes e tal, de ideias diferentes, etc. Mas nós temos todos, eventualmente, de coordenar pensamentos e atividades à volta de um objetivo comum, não é? E este senhor aqui, André... É bom que digas bem.
Não, o André pensava que isto era só isto, não é? No início, João Bandeira, PIS, era só isto, não é? Era só tecnologia, não é? Tipo, nós, é isto, não é? Existe um problema de adoção tecnológica numa fatia do mercado que vale bilhões. Bora meter tecnologia lá em cima e tipo, that's it, não é? Simples, não é? Mas depois começam-se a construir as camadas, não é? Pronto, então temos de construir processos. Vocês vão se rever todos nisto, não é? E depois, ok, então, mas agora vamos rever processos, não é? Mas agora quem é Switch perante o mundo, não é? Então vamos tentar construir aqui uma carapaça por cima, não é? E depois a Switch agora já tem importância, não é? Então a Switch agora já processa milhões de transações. Então a Switch agora tem de abide by the rules, não é? Então tem regulação em cima, etc, não é? Então ali, tipo, de repente, não é? Tipo, uma decisão que antes era literalmente um desenho na parede e executar, começa a criar aqui outras camadas e é uma entidade bastante viva que acaba por subverter ideias, não é? Então há sempre ali uma resistência. Então é um lodo, literalmente. E nós, aquilo que é a minha função hoje em dia é literalmente contrariar esse lodo até, tipo, obviamente, to the extent that is possible, ok? Next. E este aqui eu fiz em honra do André. Mas isto para demonstrar que a complexidade às vezes dá nisto. E no fundo, estas camadas da cebola, ok? Elas têm um efeito exponencial no impacto do trabalho de cada um, que é, literalmente, qualquer execução ou qualquer erro que seja executado por um dos intervenientes é ampliado à escala da proporção do desafio, ok? Então é assim, fazer fuck up no início da Switch não é o mesmo que fazer fuck up neste momento na Switch, ok? E então, pronto, next slide. Então, isto para vos dizer o quê? Esta foi a minha maior realização quando entrei no mercado de trabalho, que é, sim, é complexo, mas essa mesma complexidade é usada para subverter o propósito, para passar nos pingos da chuva, não é? E então, e vocês estão na área perfeita para fazer isso, não é? Que é, porquê é que isto não está feito? Ou porquê é que nós não fazemos assim? E tal, porque o coisa, e os microserviços, enfim, ok? Ou porque é que isto... porque isto não é simples, isto também não é assim, não é? E o senhor do banco também, não é? Então, banca é foda, meu. Banca é muito complexo. É muito complexo. Tu nem ouses entrar na banca, não é? Eu vou criar uma barreira aqui, não é? É por isso que eu visto um fato todos os dias, não é? Porque isto não é para qualquer um, não. Isto é literalmente uma coisa muito complexa. Não está ao alcance de todos, ok? E o não estar ao alcance de todos é uma barreira de proteção. É uma barreira de proteção para nós porquê? Porque implica que eu já estou a plantar ou semear na cabeça das pessoas que têm tanta ou mais capacidade do que eu para fazer melhor do que eu, já estou a plantar na cabeça delas que isto é fodido. Isto é difícil. Ok? Eu vi isto acontecer muitas vezes na minha carreira. Cuca, não te metas nisso, não. Isso é lixado. Ok? Não vais por aí. Tipo, não venhas entrar na minha aldeia. Que isso é tough. Ok? Qual é a minha sugestão para tentar overcome este problema da complexidade, não é? Isto é uma lição, ou pelo menos um conselho para vocês que estão a entrar agora no mercado de trabalho. É isso, a complexidade é literalmente infinita, não é? Se vocês começarem a pensar que o problema não é só... o problema não existe só ao nível dos desafios do trabalho propriamente dito. O problema são as pessoas, não é? E literalmente, eu lidar com pessoas, que elas próprias são um sistema, não é? Fechado, que tem as suas volatilidades e as suas variáveis que eu não consigo controlar, ok? Literalmente, sei lá, se morre um familiar de uma pessoa que está a trabalhar comigo, é impossível ela não ficar afetada, ok? Eu não consigo controlar isso, nem sequer ela consegue controlar isso. O que é que há a fazer, não é? Acordamos de manhã e vamos desenhar uma equação que consegue interpretar todas as variáveis que nós não controlamos para poder tentar criar um outcome desejável? Eu acho que não. Então, qual é a minha sugestão para vocês? First principles. First principles são literalmente abstrações, não é?
na verdade, nós fizemos isso para resolver o nosso problema, que é, ok, o que é que eu estou realmente a tentar resolver? Em que meio é que eu me movo? E quais são, a partir dessas regras bastante simples, como é que eu consigo criar um plano para executar? Ok? É literalmente mudar o chip da faculdade. Eu não sei se posso ser polémico, sim, mas posso ser polémico, posso ser um bocado polémico, né? Vocês foram ensinados ao contrário, literalmente, né? Que é, ok, bora lá ver qual é, sei lá, a primeira, a segunda lei da termodinâmica, etc. Vamos ver quais são os fundamentos teóricos para esta história toda, não é? E, tipo, vamos tentar olhar para a complexidade nela, não é? Mas depois passa-se muito pouco tempo, na verdade, a olhar para o todo, a olhar para a aplicabilidade dessas regras dentro de um ecossistema que é aquilo que vai ser, by the way, o nosso futuro nos próximos 40 anos, não é? Eu espero que não me lixem para isso. Mas pronto, next. E onde é que entra a tecnologia no meio disto tudo? E é isto que me apaixona, literalmente. E vocês conhecem Moore's Law, não é? Tipo, toda a gente sabe, não é? E o efeito que isto teve, eu acho que é a analogia perfeita, que é, ao longo dos anos, nós hoje em dia conseguimos colocar mais transistores dentro de um chip exatamente com a mesma dimensão a uma fração do custo, não é? Então, tecnologia é, por definição, deflacionária, não é? Que quanto mais utilizamos, mais barato fica o bem ao serviço, não é? E mais barato fica o bem ao serviço, feels like standards of living, não é? Tipo, parece, não é? Que é, ok, olha, hoje em dia, sei lá, no outro dia, olha, ainda hoje estávamos a falar, há alguém que vai a Marrakech por 5 euros, ok? Numa companhia aérea, não é? E o pessoal disregard, não é? Mas o que é facto é que, back in the day, isto era uma viagem de centenas e centenas de euros, ok? E a quantidade de oportunidade que nós demos às pessoas. As cabeças que nós abrimos com esta história toda, as cabeças que nós ainda vamos abrir, ok? Com tecnologia. Então, para mim, tecnologia é um mecanismo de democratização. Level playing field, literalmente. E das coisas que mais prazer me dá é literalmente chegar à frente daquele senhor de fato, ok? E dizer assim, amigo, não te escondas atrás de complexidade, ok? Porque eu sei como é que isto funciona. E, by the way, eu não tive de percorrer o caminho que tu tiveste de percorrer. Está ali à frente dos meus olhos, chama-se internet, ok? Eu consegui com zero custo chegar lá e eu vou levar esta merda daqui para a frente. Certo? Então é isto. Trata-se de level playing field. Só. Next. Parabéns. Vocês acertaram, não é? Na indústria. Aparentemente. Eu não. Eu tirei Engenharia Civil. Mas... E hoje em dia sofro cada vez que tenho um projeto de construção, na verdade. Mas o que é que isto significa? Significa muito pouco, não é? Porque se vocês pegarem nas minhas palavras de há pouco, isto não é garantia de nada à velocidade, aos ciclos de inovação que estão cada vez a encurtar mais, não é? Então, first principles é, bora não ser daqui a 40 anos os velhos de fato, sentados na poltrona, não é? A passar pelos pingos da chuva, ok? Here's my advice to you. Então, já que estamos numa onda de abstração, não é? De first principles, não é? Bora, tipo, criar... Tipo, bora olhar para a física, não é? E no fundo somos, tipo... É isso. Ao que parece, até o dia de hoje, acreditamos que somos todos compostos por átomos, não é? O André acha que não. Acha que estamos dentro de um programa de software. Mas os meus 4 conselhos para vocês. Aqueles que eu daria ao Ruka, se estivesse agora a entrar na universidade. Stay curious, ok? E o stay curious é fixe, não é? Porque parece óbvio, não é? Parece literalmente óbvio, não é? Sabe, vocês estão cheios de curiosidade de entrar para o mercado de trabalho, saber como é que isto tudo é feito, não é? Mas ao longo do tempo, essa curiosidade, e eu não sei se é função deste princípio de energia mínima, não é? Essa curiosidade vai-se desvanecendo, ok? Nós já conhecemos, as coisas começam a tornar-se quase normais e a vontade de aprender coisas novas começa a reduzir,
não deixem, não se cubam a essa tentação, ok? É o meu desafio, tipo, mesmo. E este está intimamente ligado com este, que é, quando o velhote vos disser, isto é fodido, isto é complexo, não é? Diz, porquê que é complexo, não é? Bora lá ser curioso. Então, explica-me lá como se eu fosse muito burro, porque é que é complexo. Então, porque agora existe um fecheiro, não é? Existe um fecheiro que vai recolher as autorizações, mensais de autorizações todas, e que nós vamos ter de utilizar. Um sistema foi construído em 1980 para conseguir passar esta mensagem do ponto A para o ponto B, não é? E nós, olha, what if, não é? What if? Parece-me algo off aqui, não é? What if nós fizéssemos algo diferente? E ele vai dizer-nos, isto é muito complexo, não te metas nisso, não tentes mexer com a ordem das coisas, não é? As coisas estão aqui por um propósito, certo? E lá está. E essa para mim é a parte do lodo, não é? Que é, ok, bora lá, tipo, tentar resistir a essa tentação e colocar a nossa opinião de forma veemente, porque pode ser que não é? Pode ser que alguém já tenha pensado nisso e que não funcione, mas pode ser literalmente que sim. Não é? E o potencial que se perderia se não fosse colocada essa questão em primeiro lugar. Embrace chaos, não é? E este é o que mais me custa, literalmente, ao CD. Mas é a realização daquilo que eu tenho andado a dizer, que é, nós não conseguimos, nós controlamos muito pouco desta merda, literalmente muito pouco, ok? Então, o primeiro passo é sentirmos confortáveis com esse caos, e construir em cima do caos, ok? E o quarto é o óbvio, não é? É o commencement speech de Steve Jobs, não é? Que é, mas que é tough, não é? Que é, sei lá, muitos de vocês, eu não sei se sequer pensaram, eu não. Na verdade, fizeram um teste psicotécnico quando eu tinha 18 anos, para saber onde é que era suposto eu ir estudar e o quê, ok? Estava-me literalmente a lixar para o subject, ok? Então eu fui empurrado pelo status quo, porque era suposto eu ir tirar um curso, porque era suposto eu ser engenheiro, ou doutor, ou etc. Porque era suposto eu entrar no mercado de trabalho, porque era suposto eu ganhar dinheiro, porque era suposto eu pagar coisas. E era suposto eu sobreviver, não é? O último eu acho que continua a ser verdade, não é? Mas é a pirâmide de Maslow, não é? Aquelas coisas, não é? Mas é literalmente isso, não é? E vocês podem, literalmente, passar uma vida inteira a fazer literalmente só isso, ok? Então pensem muito bem, porque é que estão sequer a fazer isto, não é? E cada um terá as suas razões, mas acima de tudo, e se vocês quiserem literalmente Excel numa função qualquer dentro do mercado de trabalho, vocês têm necessariamente de estar apaixonados por aquilo que fazem, porque vão ver outras pessoas igualmente boas, que gostam daquilo que fazem, e aquilo que eu considero que é o triângulo do sucesso, ou a interseção, no fundo, do diagrama de Venn de sucesso, é a interseção de 3 variáveis, que é aquilo que eu sou bom, aquilo que eu gosto e aquilo que ou o problema que eu resolvo. Não é? Se o problema que eu resolvo, que by the way aqui constatou-se que é bastante grande, mas podia ser, eu posso literalmente resolver o problema de dar fazer um laço, um cordel inovador, não é? E se calhar não há um mercado para isso, não é? Então não há muito pessoal que valorize literalmente esse skill e essa paixão. Então é importante também, é aquela história, a minha paixão e tal, mas tipo, a tua paixão também tem de ser o teu sustento, não é? Então tenta procurar alguma coisa que na verdade te permita tirar o dinheiro da equação para poderes fazer aquilo que realmente fazes melhor todos os dias. E é isto. Alguém tem alguma questão? Questões? Ficou tudo Está tudo a processar, não é? Ou não? Está tudo a pensar no jogo. Bora. Força. Uma pergunta assim mais sobre o teu recurso individual. Posso estar por tudo? Podes, por favor. O que é que tu fazias antes da Switch e porquê é que entraste neste mercado? O que é que levou a entrar neste mercado? Ok. Pronto, então assim, muito resumidamente, depois daquele teste psicotécnico, alguém decidiu que eu deveria seguir ou engenharia mecânica ou engenharia civil.
E eu decidi seguir civil porque em 2003 o mercado estava quase no pico da especulação imobiliária e pensei, é fixe ser engenheiro civil, é mais soft, em teoria, e só queria literalmente passar a vida na praia e pronto, e vou meter-me nisso. Tirado o curso, fui acidentalmente pai durante o curso, então tive de fazer literalmente à pista. Então aquela parte do, olha, tens de provide, não é? Isto não é só literalmente andar aqui. Essa foi a parte que me obrigou depois a pensar, ok, o que é que eu vou fazer da minha vida, não é? O que é que eu realmente gosto? Então, o primeiro passo foi, ok, vou sair deste dead end que é a engenharia civil, que nunca exerci 3 meses. Vou sair disto e vou tentar procurar uma solução fora, então fui para a consultoria, de consultoria deu-me já uma visão assim muito mais ampla de negócio, descobri paixão por tecnologia e por economia. Nós começámos, eu e o André, nós conhecemos no Brasil, tínhamos estudado lá. O TechCrunch era um blog e saiu o iPhone, então nós estávamos maravilhados com a história toda. E o Y Combinator era a cena. Então estavam a sair as primeiras tech companies e a Startup Lisboa apareceu. E então o empreendedorismo era considerado assim a salvação na pós-crise de 2008 financeira. E então começámos, eu fui para a Startup Lisboa fazer umas coisas, entretanto criámos um projeto que era a Cashtag, que era uma espécie de MBA e pagamentos peer-to-peer, fomos investidos por uma aceleradora em Londres, fomos para Londres, etc. Entretanto aquilo estourou e decidimos reorganizar e perceber, ok, bora lá tipo, fazer isto de forma diferente, achamos que temos os skills, chega de startup pirate bullshit e vamos literalmente criar um negócio e desenvolver coisas que sejam tão importantes para empresas que elas sejam dispostas a pagar um valor que seja economicamente viável à operação, não é? Adam Smith. E pronto, é isto. É isto. O resto é história, é switch e pronto, é isso. 6 anos atrás, um pouquinho mais. Mais perguntas? Estamos todos? Muito obrigado a todos.